e, portanto, a maioria da nossa audiência está no centro do país, aqui muito bem representado, e também nos Açores. Aqui temos e Madeira, desta vez não temos ninguém. Deve ser por causa da rivalidade da ilha, das ilhas, nossos belos arquipélagos. A maioria dos nossos intervenientes estão em hospitais, trabalham em hospitais públicos, centros de saúde e o SF, a segunda maior representação, e a maioria já conhece o Demexel. Pronto, muito obrigado pela vossa participação nesta enquete. E então iríamos já de seguida, para não atrasarmos os trabalhos e que gostamos de cumprir o horário, eu iria passar a palavra à primeira interveniente de hoje, que é a enfermeira Viviana Gonçalves, enfermeira da ULS do São João, do Serviço de Cirurgia Torácica. Portanto, Viviana, por favor, o palco é teu e obrigado uma vez mais pela participação. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à Exalderma o convite que me foi dirigido, cumprimentar os amigos que aqui estão, quer de mesa, quer também aqueles que estão a assistir, que eu já vi que estão bastantes. E gostaria de vos compartilhar aqui alguns casos com vocês. Eu sei que seriam 5 casos, mas da minha parte não seria minimamente justa se viesse falar de pediatria, se viesse falar num caso só. E porquê? Porque a pediatria é muito grande, a pediatria vai dos 0 aos 17, menos 17 mais 364 dias. Portanto, da minha parte seria muito injusto só falar da pediatria, se tendo tantos casos por onde escolher. Falamos de fatores de crescimento, eles são 5, eles estão aqui. Não me vou explanar muito nisto, porque isto é mesmo uma partilha daquilo que nós fazemos, mas é importante percebermos que todos eles atuam de uma forma diferente e que cada atuação que eles têm vai realmente proporcionar depois resultados, quer em termos cicatriciais, quer em termos de funcionalidade de cicatrizes, completamente diferentes. E sabemos que eles promovem então esta proliferação celular, a produção de colagênio e a síntese de ácido hialurónico, que é tão importante e substancial na cicatrização de feridas. Então, o meu primeiro caso é uma cicatriz, ou seja, já é uma cicatriz de esternotomia, portanto, tratamento de cicatriz, numa criança de 5 anos, após uma segunda cirurgia cardíaca de correção de tetralogia de Fallot. Foi uma abordagem por esternotomia e, de acordo com o protocolo que nós temos instituído no Hospital de São João, teve compressão negativa incisional durante 14 dias e teve uma cicatrização sem intercorrências. O facto de ser uma RIOP já por si só trazia um aumento acrescido de complicação cicatricial, apesar de estarmos a falar de uma criança e as crianças têm uma capacidade de regeneração muito superior à nossa, já que a quantidade de células indiferenciadas que têm é completamente diferente do que nós temos enquanto adultos, o que lhes dá uma capacidade regenerativa muito maior. No entanto, vimos que mesmo após 30 dias após a cirurgia e já com a indicação de aplicar o creme 2 vezes por dia, ainda temos aqui uma cicatriz com uma espécie de alguma carga inflamatória, com alguma vermelhidão e rubor, mas que já com endurecimento mais tenue do que estava inicialmente. 45 dias foi feito outro follow-up e nota-se especialmente na cicatriz do dreno, que vocês podem ver mais à esquerda, um atenuamento e um abaixamento da própria cicatriz, enquanto que esta anatomia ainda mantém alguma vivacidade em termos de material que ainda não está completamente aplanado, mas que como vos disse inicialmente, sendo uma RIOP, a probabilidade de nós termos uma cicatriz muito mais indiferenciada ou muito mais perfeita é cada vez menor. Tanto mais que estas crianças que são submetidas a estas cirurgias podem ir à terceira e quarta cirurgia e torna-se cada vez mais complexo uma cicatrização normal. Muitas vezes eles depois, em adultos, podem ser submetidos a cirurgia estética corretiva para que não fiquem com uma disfuncionalidade tão grande. Aos 60 dias, vemos que já temos, principalmente no topo superior,
uma aplanação mais de tecidular, mesmo na zona mais inferior, e vemos que já quase não temos o sinal do dreno, a cicatriz do dreno é muito pouco perceptível. E nos 70 dias vemos que a cicatriz do dreno é praticamente imperceptível e que ela começa a ficar, mesmo a cicatriz da esternotomia, cada vez mais aplanada, menos ruborizada e muito menos densa. E podemos ver aqui esta evolução destes dias, e aqui é que nós conseguimos ver aos 30 dias e aos 70 dias esta evolução. E vocês agora podem dizer assim: se calhar teríamos outro tipo de resultados. Sim, sem dúvida. Quando temos cicatrizes de primeira cirurgia, é completamente diferente de termos cicatrizes de reoperações extremamente invasivas, como é este tipo. Houve uma melhoria substancial da qualidade da cicatriz e é uma cicatriz perfeitamente funcional, ela não ficou agarrada em lado nenhum, a criança tem uma mobilidade total e consegue fazer o que todas as crianças fazem, salta, brinca e não tem qualquer tipo de dor ou a sensação do luto. O meu segundo caso, tenho que referenciar que foi feito em colaboração com as colegas da neonatologia do hospital que vêm aqui referenciadas. Nós começamos na altura o projeto na neonatologia com as crianças submetidas à cirurgia cardíaca, mas era da nossa responsabilidade enquanto enfermeiros de cirurgia cardiotorácica, mas conseguimos passar este testemunho porque a grande mais-valia do conhecimento está nesta partilha para que todos possam fazer e não estejam dependentes uns dos outros. Portanto, antes de mais, ressalvar esta colaboração constante e esta procura de conhecimento por parte das colegas da neonatologia que vêm aqui referenciadas. Então, temos uma queimadura num grande prematuro, temos um bebê com 24 semanas e 3 dias de idade gestacional, que nasceu com 670 gramas, foi transferido para o São João com uma suspeita de pneumoperitoneu com uma perfuração intestinal, que não se revelou positiva e que, tal como todos os grandes prematuros, teve que fazer um encerramento do canal arterial. No entanto, foi sujeito durante a cirurgia, fez uma queimadura com placa de bisturi. Como podem ver aqui, a queimadura, há uma completa perda total de pele, sendo extremamente difícil, como vocês podem ver, estamos a falar de um bebê muito pequeno, e quando foi feita a cirurgia cardíaca, ou seja, esta cirurgia de encerramento de canal arterial, ele já tinha mais de 15 dias de nascimento. E porquê que isto é importante? É importante porque um grande prematuro, à nascença, não tem a divisão celular e tecidular e das camadas da pele, quer da derme, quer da epiderme, que tem um bebê termo. Para isso precisa de cerca de 15 dias fora do ventre materno para que haja realmente esta diferenciação. Obviamente que a quantidade de células indiferenciadas é extremamente elevada e, como tal, estes 15 dias acabam por ser suficientes para este tipo de desenvolvimento tecidular. E por esse motivo é que se tornou seguro a aplicação do Dermexel diretamente nesta queimadura. Nós fizemos a aplicação da terapia por pressão negativa incisional, tal como está preconizado, e a aplicação uma vez por dia do Dermexel. Fez-se a proteção com um apósito gentil de silicone com poliuretano, como vocês podem ver, é um bebê muito, muito, muito pequeno. E o que é certo é que 7 dias após a primeira aplicação, vejam a diferença, praticamente imperceptível. Tem ali já uma espécie de uma casquinha, um risquinho. E 12 dias após a primeira aplicação, nós conseguimos ver que está praticamente encerrado. Vejam aqui esta diferença que é brutal mesmo. Portanto, tivemos um encerramento total sem intercorrências em 12 dias e não temos qualquer tipo de cicatriz, porque este bebê nunca vai ter essa percepção de cicatriz. E com esta vos deixo, ou seja, a pediatria com 2 casos, porque são duas realidades diferentes, e estou à disposição para no final para qualquer pergunta. Obrigada.
Obrigado nós, Viviana, pela excelente apresentação e pela forma clara e precisa que transmitiste as conclusões que foram resultado desses dois estudos de caso. Ora bem, agora com menos uma hora nos Açores, vamos passar para o nosso caríssimo colega Filipe Melo, do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, o H10, não é? É assim que se denomina. Filipe, ainda estás com o microfone fechado, Sim, portanto, agora sim, agora sim. exatamente. Portanto, diretamente dos Açores para todo o mundo, Filipe, a tela é tua. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer à Exerderma o convite para partilharmos aqui, para partilhar também aqui o meu caso e realmente sinto-me bastante grato e lisonjeado por fazer parte desta partilha e deste painel de moderador, composto pelo moderador e também pelos restantes colegas que realmente tem sido, para além de poder partilhar, também tem sido enriquecedor poder aprender com vocês. No entretanto, eu já vou começar aqui a minha partilha e dando aqui continuidade aos trabalhos, começa aqui o meu caso, né, debruça-se sobre a cicatriz coloide, né, e começa aqui com uma frase de Hipócrates, né, que refere precisamente aquilo que é a cicatrização ou o cicatrizar. O cicatrizar também, para além do tempo, também é uma questão de oportunidade. E vimos no Derma Excel realmente uma oportunidade inovadora e com bons resultados, de maneira a trazermos melhor qualidade na própria cicatrização. Quero aqui também fazer uma ressalva daquilo que são a declaração de conflito de interesse, que não há qualquer conflito de interesse entre mim e a Exerderma, e também aqui relatar que o caso apresentado cumpre com todas as regras e os procedimentos que a nível da minha instituição existem no que diz respeito às questões éticas e à proteção de dados do caso que aqui será apresentado. Costuma-se, né, by the book, né, costuma-se sempre deixar a bibliografia para o fim, mas quero aqui trazer, de certa forma, aquilo que foi os grandes dois trabalhos que tiveram na base daquilo que é o meu caso, não é? As guidelines sobre a gestão de cicatrizes, uma das mais recentes, e o próprio estudo efetuado pela APT Feridas, que está bastante interessante e que faz aqui realmente enriquece muito aquilo que é a percepção e tentar entender o que é isto dos fatores de crescimento da aplicação tópica. E aqui trago-vos a foto inicial desta cicatriz e contextualizando um pouco, ou falando o que é uma cicatriz coloide. Uma cicatriz coloide é classificado como um distúrbio fibroproliferativo, de onde existe um crescimento anormal e descontrolado a nível da proliferação dos fibroblastos e ou depois a síntese de colagênios. O que é que diferencia as cicatrizes coloides das cicatrizes hipertróficas? É o fato das cicatrizes coloides crescerem para além das margens da ferida e infiltrarem-se no tecido adjacente ou no tecido perilesional, criando uma cicatriz bastante hiperameada, bastante vascularizada, muitas vezes dolorosa e que provoca prurido, para além de toda a parte, estética. Falando aqui do caso que vos trago e, de certa forma, encadeando aqui naquilo que era a pediatria, o meu caso é de uma jovem de 31 anos, que com uma cicatriz, chegando já à consulta, com a cicatriz queloide da região cervical anterolateral esquerda, a nível do pescoço, e essa, olhando aqui para a cronologia dessa cicatriz, ela começa aos 8 anos, essa jovem é intervencionada para a remoção de um quiste sebáceo e após a cicatrização forma uma cicatriz queloide. Depois, claro, foi crescendo e eu depois, a certa altura, também toda a parte
estética e também do desconforto que trazia a essa jovem, ela começou por procurar ajuda, tanto seja no público como no privado, a fim de tentar resolver a sua cicatriz. Fez uma excisão da cicatriz, recidivou, porque as cicatrizes colores têm uma grande componente genética, e o que é que acontece se removemos a cicatriz? Ela torna a reaparecer devido à cicatriz da cirurgia efetuada. Entre 2014 e 2015 faz injeções intralesionais de corticoides. De 2015 a 2016 faz sessões de laser de CO2 e ela consegue suportar na parte superior, na parte mais superior da cicatriz, mas na parte inferior não consegue suportar o laser de CO2. Procura novamente ajuda noutra especialidade. É feito um TAC cervical dos tecidos moles, que identifica realmente uma massa bem delimitada, que não tem invasão da região submandibular. É proposto uma colocação de expansor e correção da cirúrgica da cicatriz, mas que a doente, pelo facto de já ter tido previamente a experiência de ter feito a cirurgia e não ter decorrido assim também, acabou por não se realizar. Foi proposta também laser de CO2 e corticoterapia intralesional, mais a aplicação de quimioterapia local, mas que também o tanto não recusou porque teria que ser feito numa clínica privada e ela não tinha suporte financeiro para o fazer. Então ela depois é admitida na nossa consulta no hospital, através da cirurgia plástica, e ela entrou para a nossa consulta de gestão de cicatrizes, que é uma consulta criada recentemente, um grupo multidisciplinar, e então decidimos aplicar o protocolo de tratamento de crioterapia, corticoterapia intralesional e a aplicação do Dermexel. Tinha sido um produto novo que estávamos a experimentar e achamos que seria um bom complemento no nosso protocolo de tratamento. Então, o nosso protocolo de tratamento consistia na aplicação de crioterapia mais injeção intralesional a cada 6 a 8 semanas. Neste caso, nós optamos pelo Diprofes, pela betametasona, e após 24 horas de ter feito a sua sessão, eu tanto começava a aplicação na região, naquela zona de Dermexel 2 vezes por dia. Essas sessões eram feitas com espaçamento entre 6 a 8 semanas, porque as guidelines falam entre 4 a 6 semanas, mas como estávamos a utilizar um corticoide de ação longa, então fazíamos aqui um espaçamento de 6 a 8 semanas. Na admissão, na avaliação inicial, inicia somente a aplicação de Dermexel e depois fazemos o agendamento da primeira sessão de crio mais corticoterapia intralesional. Então, vai para casa o Dermexel e a aplicar 2 vezes por dia até à data da primeira sessão. A primeira sessão é mais ou menos feita um mês após chegamos para a primeira sessão e já notávamos uma grande diferença só com a aplicação do Dermexel. O que é que notamos aqui? Uma cicatriz menos hiperameada, muito menos inflamada. Então, na primeira sessão, inicia a crioterapia mais corticoterapia. E, passados mais ou menos quase 2 meses após a primeira sessão, já se nota aqui a cicatriz mais aplanada, principalmente na parte superior, que era a zona que ela tinha, que tolerava melhor a terapia, que era menos dolorosa. Portanto, já ao fim da primeira sessão, já na segunda sessão, já referia bastante a diminuição da dor, já não tinha prurite, e apesar dessa cicatriz ser bastante exuberante, ela ainda tinha ali uma boa mobilidade a nível cervical. Estava bastante satisfeito só com a primeira sessão e a aplicação do Dermexel.
fomos fazendo as sessões e optámos por fazer 4 sessões na parte superior, dividir a cicatriz em 2 áreas, porque é uma cicatriz ainda bastante grande, e ir fazendo de maneira parcelada. Fizemos 4 sessões na parte superior e realmente nota-se uma grande diferença em termos de coloração da cicatriz e o nivelamento dela com a pele. Já está bastante mais imperceptível. Continuamos com as nossas sessões de tratamento e o que vamos constando é que a cada sessão a cicatriz muito mais maleável, já não tem aquele tecido tão fibrótico e doloroso. Claro que é sempre feito com anestesia local, porque é realmente uma cicatriz muito grande e vinha muito fibrosada, né, tendo em conta o tempo de desenvolvimento que ela tinha. Aqui também é perceptível toda a parte das fibras, né, como a cicatriz cresce para além dos limites da ferida, conseguimos ver a distensão dessas fibras, tornando ela muito mais plana e muito mais maleável. Aqui, ao fim do 7º tratamento, a utente está extremamente satisfeita, mesmo em termos da própria autoimagem, que usava sempre a roupa um pouco mais, com gola mais alta para esconder a própria cicatriz. Muito satisfeita, claro, nesse espaço temporal que tivemos, né, tivemos alguns por questões de agenda e também, né, devido à situação que tivemos do incêndio no hospital, houve ali um interregno que depois foi rapidamente compensado. Claro, devido à época de verão, a importância da proteção solar de maneira a não pigmentar essa zona que estava a ser tratada. E aqui, ao fim isto foi o mês passado, na 8ª sessão, nota-se aqui um resultado muito bom naquilo que diz respeito à própria cicatriz. Portanto, está extremamente satisfeita com o resultado até ao momento. E este aqui foi há pouco tempo, aliás, há cerca de 2 semanas, cerca de uma semana, literalmente, foi quando eu tanto veio para fazer a reavaliação da ferida e aproveitei também para formalizar todos os pedidos de autorização para o compartilhamento do caso. Ela disponibilizou-se com muita pressa para que o caso dela seja realmente apresentado. E claro que já fizemos até agora um conjunto de 8 sessões. E olhando aqui, fazendo um comparativo entre a primeira foto, né, da nossa vinda à consulta até agora, realmente nota-se aqui uma evolução tremenda e em termos de coloração, eu tanto nesse momento não tem dor, não tem prurido, e também é engraçado o fato, e para percebermos essa componente genética, o filho dela também teve que tirar um quisto sebáceo e fez uma cicatriz colóide e está connosco a fazer também, só que é muito mais, né, tem apenas 10 anos de idade, com certeza, e já está connosco a fazer também o tratamento da cicatriz. Claro que chegamos a este ponto, e é aquilo que tem sido discutido durante as consultas, né, e durante os tratamentos, é que vamos chegar a uma altura que temos que tomar decisões relativamente a esta cicatriz, né? Não podemos estar aqui eternamente a fazer sessões de crioterapia mais corticoterapia e Dermexel, mas a utente já pondera, porque foi-nos dada também a hipótese de fazer uma correção cirúrgica da cicatriz com a aplicação de radioterapia após, mas a utente, tendo em conta o seu historial e o grau de satisfação que tem com a aplicação, com a crioterapia mais corticoterapia, o Dermexel, está muito satisfeito. E aqui, o que é que nos salta à vista e nos ressalva e que nos traz como também aprendizagem para nós, e as próprias guidelines e a literatura diz-nos isso. A abordagem uma cicatriz
seja ela hipertrófica, seja ela coloide. A coloide, por ser sempre um desafio e ter uma forte componente genética, é a abordagem multidisciplinar e o tratamento multimodal, quer dizer, atuar em diferentes frentes na cicatriz de maneira a torná-la com o melhor aspecto possível e a tirar aquilo que é o desconforto ao doente. E a verdade que, para além da corticoterapia e da crioterapia, o Dermexcel permite aqui, de certa forma, modular toda a parte da síntese de colagênio a nível de uma forma mais superficial, enquanto que a corticoterapia permitiu controlar a inflamação daquela cicatriz, controlando também a produção dos fibroblastos, enquanto que a crio fazia com que nós fizéssemos uma nova ferida de maneira a tentar controlar o processo de cicatrização. E como diz o sobrinho Simões, nós somos seres inflamados por natureza. Aqui, o grande desafio é controlar essa inflamação de forma a que a cicatriz seja o mais confortável, ou seja o mais indolor possível e seja o mais funcional possível. E realmente aqui a importância do trabalho em equipa e da multidisciplinaridade e aqui a abordagem multimodal de atuarmos sobre a cicatriz de várias formas, de maneira a termos o melhor resultado possível. E não podia deixar de acabar com uma citação, né? Pense, logo existe. E muitas vezes o que nós precisamos, né, para além de mais do que por penses, é pensar sobre a ferida, não esquecendo que depois da ferida temos a cicatriz e também é preciso cuidar da cicatriz, é preciso controlar, fazer o follow-up e perceber se aquela cicatrização vai ser uma cicatrização saudável ou se vai-se gerar uma cicatriz saudável de maneira a que seja mais funcional e mais inócua possível. Muito Muito obrigado. obrigado. E esta é o meu caso. Muito bem. E é um excelente caso, realmente, que mostra aqui algumas particularidades deste tipo de cicatrização aberrante e disfuncional. Agora voltamos dos Açores e aterramos na nossa bela capital, Lisboa, e seguimos Princesa Nova até Sintra e vamos ter com a nossa colega enfermeira Esther Malcato, do LS Santa Maria, que nos vai também partilhar aqui um caso muito interessante sobre a cicatriz perineal gangrena Fournier. Esther, por favor. Obrigada, Paulo. Obrigada também à Exelderma pelo amável convite que me fez para estar aqui a partilhar no meio deste painel de colegas e amigos este caso. Devo desde já dizer que não tenho qualquer conflito de interesses com a participação neste caso, uma vez que o caso não decorreu no meu serviço de internamento, que faço parte da cirurgia vascular. O caso é externo ao serviço de cirurgia vascular e, portanto, o meu papel foi de acompanhamento ao longo do processo de tratamento desta pessoa. Como aqui está indicado, trata-se de uma cicatriz perineal de uma gangrena de Fournier, portanto, passo a apresentar o caso, deixando desde já um alerta de que algumas das imagens podem causar alguma impressão. Portanto, trata-se de um indivíduo de sexo masculino, caucasiano, de 39 anos de idade, engenheiro, sem antecedentes pessoais significativos e também sem história familiar que justificasse alguma alteração suscetível deste evento. Também sabemos que estas situações de ocorrência de feridas, nomeadamente feridas em que o pressuposto da autoimunidade está comprometido, não podemos esquecer que nessa sequência, sempre que ocorre a cicatrização, a nossa intervenção com profissionais de saúde não termina quando existe a epitelização. Isto porque as feridas complexas, como sabemos, na fase de maturação, há uma fase de remodelação, há um processo de remodelação dos tecidos, e essa remodelação
se for mais saudável, é muito determinante na capacidade de resistência e de mobilidade do próprio tecido cicatricial. E, portanto, impõe-se aqui realmente acrescentar alguns aspectos que possam melhorar essa funcionalidade, especialmente quando o dano é extremamente grave. Então, o caso que passo a apresentar também fotograficamente foi-me colocado mais ou menos por esta altura, de 13 de janeiro de 2023, tendo um diagnóstico na altura de gangrena de Fournier, e estas imagens que estão agora visíveis foram captadas em pleno bloco operatório, porque dado a dimensão e o dano causado, não era possível fazer a abordagem desta ferida sem que se fizesse no bloco operatório. Foi feito por várias vezes desbridamento cirúrgico, com drenagem ampla de abscesso e construção de uma transversotomia de derivação para evitar a contaminação do local, e portanto nós tínhamos presente não só um dano na região escrotal, mas também para anal, também uma perfuração que ia até à zona abdominal, e daí serem visíveis todos estes drenos que na altura foram colocados para permitir a drenagem do conteúdo desta gangrena. Portanto, o tratamento foi realizado durante sensivelmente um mês, com 1 a 2 intervenções por semana, aliás, 2 a 3 intervenções por semana, mas a média ficou neste número de 2, sendo feita instilação através de uma irrigação pulsada das áreas mais profundas, porque não havia outra forma de garantir a lavagem profunda destas lesões eficazmente, e depois a colocação de terapia de perfusão negativa para preencher e promover a cicatrização desta ferida. Já posteriormente, no serviço de internamento cirúrgico, portanto, porque este período de tempo em que o doente ia ao bloco operatório e houve uma falência multiorgânica relativamente ao seu estado geral, ele esteve em cuidados intensivos e, portanto, foi durante 1 mês e meio, sensivelmente, essa permanência. Quando passou para o serviço cirúrgico, apresentava as suas feridas com este aspecto, e nesta altura foi colocado aqui um dreno tubular, porque houve a suspeita de algum conteúdo ter ficado acumulado após um aparecimento de exudado no penso, e entretanto foram feitas aproximações, depois de retirado o dreno, aproximações dos bordos da ferida com pontos, como podemos ver, e a 20/3 este senhor tem alta para casa, iniciando o acompanhamento da sua situação em ambulatório pela equipa de cirurgia geral e pela equipa de enfermagem do centro ambulatório da ULS de Santa Maria. Então, nesta fase em que já temos um diagnóstico histológico, portanto, obtido através das colheitas feitas em bloco operatório, a gangrena de Fournier adquire aqui uma outra entidade, digamos assim, ou uma outra caracterização, em que é diagnosticada uma tuberculose, portanto, um Mycobacterium tuberculosis em biópsia perineal, e em que o doente, para além da medicação que já estava a fazer, começa também a fazer tuberculostáticos, o que também consideramos que foi importante para controlar a inflamação destes tecidos. Então, a 3 de abril, as dimensões da ferida são as que aqui estão descritas, portanto, tratava-se ainda de uma abertura da pele, de uma rotura da pele, em que, considerando esta profundidade, a ausência de profundidade, aliás, e um preenchimento de tecido e epitelização já muito significativo, começou a utilizar-se o Dermexel, sendo aplicado em toda a extensão desta cicatriz. A aplicação do creme era feita 2 vezes por dia, com uma massagem leve, neste período de tempo, portanto em cerca de 2 meses de duração do tratamento, e em que foi feito acompanhamento
deste senhor em consulta. Os objetivos com a sua aplicação passavam pela regeneração da pele, pela recuperação da firmeza da pele e pela resistência da pele aos fatores externos. Devo acrescentar que neste período de tempo, dado a limitação de mobilidade que o doente apresentou ao longo do período de internamento em cuidados intensivos, o doente apresentava-se em processo de fisioterapia, portanto, o que significava que ele tinha aqui uma grande mobilidade motora associada. A evolução foi sendo gradual e, como podem verificar, ao longo destes quase 2 meses de tratamento, há uma evolução quer da cor da pele, quer da própria aproximação dos bordos e a formação de uma cicatriz que até comparativamente aos 2 casos anteriores apresentados, não era tão enrijecida ou tão rugosa, ela acabou por ser mais ténue e mais fácil, aqui a 14/6, de se visualizar completamente aplanada na pele, em relação à pele circundante. Este caso foi de tal forma interessante que já foi alvo de 2 publicações. Uma primeira publicação na vertente da cirurgia geral de um caso raro de tuberculose perianal e também num contexto de apresentação de póster num congresso da Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas, referindo de facto os benefícios da aplicação deste creme rico em 5 fatores de crescimento, que trouxe uma mais-valia significativa para este doente. E portanto este é o caso que tinha para partilhar convosco. Agradeço a vossa atenção e partilho também as várias referências bibliográficas importantes para contextualizar o caso. Muito obrigada. Nós é que agradecemos ter a excelente partilha, mais um caso realmente até pela raridade da situação clínica, é sempre interessante ver estes casos. E portanto, muito obrigado. Sendo assim, subimos outra vez aqui para o norte e vamos desaguar ali em Vila Nova de Gaia, não é? Com a enfermeira Daniela Ferreira, enfermeira na ULS Gaia Espinho, que nos vai apresentar também alguns casos, agora numa vertente um bocadinho diferente da pele circundante. Daniela, muito obrigado. Podes prosseguir. Boa noite a todos, boa noite à audiência que está desse lado, ao restante painel, e agradecer também o convite gentil da Exelderma, na pessoa do Pedro, para apresentar-vos este caso. Aquilo que vou partilhar convosco é um bocadinho diferente do que foi apresentado até agora. Vamos dizer que não é propriamente uma situação de muito sucesso ainda, porque se trata da aplicação então do creme de fatores de crescimento na pele perilesional e bordos de 2 úlceras venosas com mais de 10 anos de evolução. Vou-vos fazer uma apresentação muito breve de algumas características da utente que estamos a acompanhar neste momento, apenas daquilo que é mais relevante e que tem condicionado de alguma maneira o tratamento que estamos a conduzir. É uma utente do sexo feminino, 66 anos de idade. Menciono aqui a furosemida porque temos tido necessidade de fazer ajustes na sua dosagem para ajudar com a drenagem e com a gestão do eixo dado. É hipocoagulada com apixabano, o que nos limita, como sabem, no tratamento da ferida em si, também alguma abordagem aos bordos devido ao sangramento. Tem antecedentes de hipertensão arterial e insuficiência venosa periférica de longa data. Eu entrei em contato pela primeira vez com esta utente em 20 de novembro de 2024 e o que a senhora me sabia dizer em termos cirúrgicos é que tinha feito uma safanectomia bilateral já há 30 anos e em setembro de 2024 tinha feito uma extirpação de trajetos varicosos e esclerose de colaterais num outro centro hospitalar da área do Porto. Esta senhora em novembro tinha um peso de 107 quilos e, dado o contexto em que me encontro neste momento, não tive possibilidade de realizar
O cálculo do IPTB, no entanto, a utente apresenta um ótimo pulso pedioso tibial anterior hipoplúteo. Como vos disse, tomei conhecimento, entrei em contato com esta senhora no dia 20 de novembro de 2024, sendo que ela apresentava duas feridas, no membro inferior esquerdo, uma na zona do maléolo externo, outra maior na zona do maléolo interno. Ao longo dos 10 anos de evolução desta ferida, a utente refere que houve momentos de melhoria e agravamento, nunca conseguiu alcançar a cicatrização em nenhuma das feridas. Nos últimos anos tem vindo a apresentar episódios de infecção de compartimento profundo de repetição com necessidade de antibioterapia oral. No primeiro contacto que tive com a utente, trazia um kit de meia, com terapia compressiva, no entanto, usava apenas a meia interna do kit porque considerava que apertava demasiado. As úlceras nessa data altamente exudativas, um fundo fibrinoso muito duro, bordos muito espessos, muito duros e toda a pele perilesionar queratótica, como vamos ver de seguida. Desde já peço desculpa à Exelderma, eu tentei maximizar a apresentação das fotografias, ocupando quase todo o diapositivo. Portanto, no dia 20, esta era a apresentação de ambas as feridas e da pele perilesional e bordos, só com lavagem, após remoção dos apósitos e lavagem do membro inferior. Depois do primeiro desbridamento e limpeza. Limpeza e desbridamento. Conseguimos obter este resultado. Eu sei que a tendência é focarmos no leito da ferida, mas peço-vos que tentem focar-se nos bordos e na pele, porque é o alvo desta apresentação. Foi realizada a tentativa por 2 vezes de aplicação de uma ligadura de dupla camada de compressão, o utente não tolerou, pelo que se optou por continuar a usar o kit de meia. Foi feita uma extensa sessão de educação para a saúde junto da utente, que concordou em adquirir 2 kits novos e em utilizá-los corretamente para fazermos a compressão. E passamos a constatar que, de facto, ela, sempre que chega para o tratamento, traz o kit corretamente aplicado e aparentemente cumprirá a aplicação do mesmo, porque não tem tido ultimamente grande edema significativo. Em termos do que é o tratamento da pele, nesta data iniciamos a aplicação de ácidos gordos e peroxigenados, que era o material que nós tínhamos disponível. E também selecionamos um material de gestão de penso que consideramos ser adequado à utente e à pele que tinha, só que entretanto, tanto o material de gestão de penso como os ácidos gordos deixaram de estar disponíveis e então tivemos que usar do engenho. Inicialmente começamos com um tratamento 3 vezes por semana, por volta da altura de Natal o tratamento passou a 2 vezes por semana. Vão notar aqui uma diferença significativa de datas importante, porque foi a partir de janeiro que eu consegui fazer um acompanhamento mais próximo da utente. A 6 de janeiro, esta era a apresentação que tínhamos da pele e dos bordos, que podemos ver que está muito melhorada, a pele está em melhor estado, não tem tanta queratose, sobretudo na ferida que aparece à esquerda, que é do maléolo externo, tem muito menos queratose, toda a parte inferior era uma placa dura, amarela, que foi melhorando com o tempo e com os sucessivos desbridamentos e com muita paciência. Mas, entretanto, precisamente porque tivemos que fazer mudanças no material de gestão de penso, verificamos que o material que estávamos a usar estava a começar a provocar lesões sempre que era removido. A remoção não era completamente traumática. E então optamos por iniciar a aplicação de fatores de crescimento, tanto na pele perilesional como no bordo das próprias úlceras.
Mostro-vos apenas esta imagem para que percebam o nível de exudação das feridas. A do lado esquerdo é do maléolo externo, é do maléolo interno, a do lado direito é do maléolo externo, sendo que este problema de drenagem gravitacional tem-se verificado desde o início. A utente garante-nos que que cumpre a drenagem postural que nós lhe pedimos, mas inevitavelmente a vida do dia a dia tem que decorrer e há sempre alguma deposição de exudado na zona inferior do apósito. Como podem ver, ainda antes de se fazer a remoção do material de gestão de exudado, a pele desta utente é extremamente frágil e à volta, este apósito tem uma matriz de silicone que fica junto à pele, mas à volta fica sempre aquele aspecto fragilizado e que parece que está a desintegrar-se a pele. Aqui tivemos que fazer uma pequena manipulação da imagem, porque a fotografia não tinha sido tirada nas melhores circunstâncias, mas é para que podem perceber a marca, a impressão que o próprio material, mesmo tendo uma matriz de silicone, deixa em toda a pele circundante. É possível ver as perfurações da rede de silicone. No entanto, também é possível ver uma significativa melhoria nos bordos da ferida, que já começou a criar ali uma ilha e já isolou a ferida, que inicialmente era uma, agora já são duas. 9 de janeiro temos aqui a parte superior, a zona tibial, que também ficava muito friável e suscetível ao efeito do exudado. Portanto, de 6 para 9 de janeiro, uma melhoria significativa, apesar de ainda estar bastante hiperemiada aquela zona. E no maléolo externo, a ferida que sempre teve muita queratose na região inferior, está com um aspecto bastante melhorado. A mesma situação no dia 16, podemos ver que a lesão à volta da pele, à volta do material de penso, não é tão exuberante. Aqui apenas a lavagem, ainda não tinha sido feito qualquer tratamento à pele nem à ferida, só após a lavagem. Podemos ver que há alguma maceração dos bordos proveniente do exudado. A pele fica sempre marcada, algo marcada com o material que acabamos por optar porque era o que provocava menos lesão na pele, mas vemos que progressivamente vai deixando cada vez menos marca, nomeadamente na zona tibial. No dia 23 de janeiro houve aqui uma pequena batota para aproveitar o material, mas podemos ver que, para além de conter o exudado, a zona à volta está bastante melhor, com muito menos queratoses, muito menos escamas a saírem. E neste mesmo dia, este era o resultado após a lavagem da perna e a realização do tratamento. Aqui conseguimos ser um bocadinho mais agressivos na abordagem aos bordos da ferida, e claramente os fatores de crescimento estão a regularizar estes bordos, que estão muito menos espessados. Há progressão, contração da ferida no sentido centrípeto, e a zona tibial, que era um alvo de preocupação, está com cada vez melhor aspecto. Dia 30 de janeiro, a mesma situação, já foi possível reduzir ao material aplicado para a gestão do exudado. Entretanto, houve a utente, que é muito autodidata, podem ver que aplicou um bocadinho de eosina numa zona que ela considerou que estava a começar a exudar, e daí termos ali uma mancha vermelha, meio cor-de-rosa. Mas depois de fazermos apenas a limpeza, as feridas apresentavam-se assim, os bordos bastante menos macerados, ainda antes de serem sujeitos a qualquer tratamento, e muito mais nivelados. Segunda-feira, era este o aspecto que tínhamos antes de qualquer tratamento, sem lavagem, sem nada.
apenas com a remoção do material detenso é objetivo a melhoria da qualidade da pele, da durabilidade da pele, da sua elasticidade e flexibilidade. Muito menos escamas, quase não se verificam queratoses duras logo após a remoção dos apósitos. Depois de se fazer tudo aquilo que era necessário, tem este aspecto maravilhoso. É um processo que está em curso. Se tudo correr de acordo com o planeado, amanhã continuaremos a saga. Deixo-vos com este exemplo contínuo. Eu penso que todos nós já lidamos com feridas crónicas complexas, com a dificuldade que é, por vezes, nestas situações, conseguirmos alguma colaboração menos desejada dos utentes, mas atendendo a que são 2 feridas que têm 10 anos de evolução, acho que nestes últimos 3 meses temos conseguido um bom resultado, apesar das dificuldades com as indisponibilidades de material. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado nós, Daniela, por este excelente caso. Realmente é sempre um desafio pessoas com uma patologia a arrastar-se há tantos anos, às vezes ter a colaboração deles, porque já estão um pouco desacreditados naquilo que os profissionais lhes indicam. Sem mais delongas, passamos então para Coimbra e temos aqui connosco a enfermeira Liana Oliveira, da ULS de Coimbra, que nos vai falar um pouco de alguns casos, que vai tocar os extremos, digamos assim, da pediátrica ao geriátrico. Liana, muito obrigado, força. Obrigada. Então, boa noite a todos. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e desejar a continuidade de uma noite profícua de trabalho e, acima de tudo, de partilhas. Não podia deixar de agradecer o convite que me foi gentilmente endereçado pela Exelderma, na pessoa do Pedro Moita. Agradecer ainda e congratular também por esta iniciativa tão rica. A minha abordagem vai ser, efetivamente, numa situação bastante diferente das restantes, mas será a aplicação dos fatores de crescimento na dermatite associada à incontinência, como vemos no ciclo vital. Esta apresentação, este webinar, prima-se pela produção de conhecimento e melhoria dos cuidados prestados, portanto, declara a inexistência de conflito de interesses. Para contextualizar e posteriormente apresentar todos os casos, efetivamente faço aqui uma contextualização da teoria. A dermatite associada à incontinência é um dano causado associado à exposição à urina, fezes ou combinação destes. DAI é o termo comumente usado nos adultos e então em bebés e crianças, muito conhecido pela dermatite da fralda. Pode, portanto, afetar mais do que a área perineal e todas as idades. Tem um impacto significativamente negativo na qualidade de vida, provocando sofrimento mental e físico. Do ponto de vista de gestão clínica, de facto, é muito difícil, dispendioso e moroso. A identificação, portanto, das pessoas em risco e a implementação dos cuidados e prevenção são fundamentais na dermatite associada à incontinência. Esta lesão é, de facto, causada pela umidade, provoca um estado inflamatório na pele, bem como na zona perineal, porção proximal da coxa e nádegas. É comumente associado a uma situação de incontinência. Pode apresentar-se um processo eritematoso e aqui, segundo a categorização global de DAI de Gantt, estamos perante uma DAI de categoria 1, ou seja, um eritema persistente. Depois difere, obviamente, 1A sem sinais inflamatórios, 1B com sinais inflamatórios e temos então a DAI de categoria 2, aí já mais exacerbado, com perda de pele sem ou com sinais de infecção associada então ao A ou B. A fisiopatologia, muito rapidamente, obviamente que focará a umidade, os produtos excretores da urina e das fezes ou de ambos, bem como as limpezas frequentes, o sabão, e temos aqui em todos um fator crucial que é o pH aumentado. Não esquecer que o pH da nossa pele é ácido e, portanto, um pH aumentado vai reduzir o manto ácido da nossa pele. Isso vai fazer com que haja aqui um comprometimento da capacidade e da permeabilidade da nossa pele e, portanto, da nossa função barreira. Há um ambiente propício à proliferação bacteriana e isso tudo junto, obviamente, à fricção, às superfícies de apoio, a uma pele enfraquecida, vão então dar origem a esta dermatite associada à incontinência.
Os fatores de risco direto ou indiretamente causais para estas DAI, temos os diretos, uma incontinência urinária e ou fecal, e indiretos são vários, como o uso de fralda, um ambiente oclusivo, uma fraca condição da pele, umas comorbilidades associadas, a mobilidade comprometida, temperatura corporal elevada, forças de fricção ou cisalhamento. Nós vamos ver muito isto nos casos clínicos. Os sintomas são o desconforto, a dor, o ardor, o prurido. E os sinais apresentados é então um eritema, a maceração, a presença de erosão ou de úlcera e sinais de infecção fúngica e ou bacteriana podem ainda também coexistir. Muito rapidamente e muito resumidamente, os princípios-chave para a gestão das DAI, acima de tudo, começa por uma avaliação estruturada do risco. Nós temos que primariamente identificar as pessoas em risco, conseguir identificar e prevenir esse risco. Temos que fazer uma gestão da continência, ou seja, temos que tentar reduzir ou eliminar o contacto da pele com a urina e ou fezes, e nós vamos ver perante os casos clínicos que eu vou apresentar que nem sempre é assim uma coisa tão linear conseguirmos fazer esta redução ou eliminação do contacto da pele com estes produtos excretores. E, portanto, depois nos fatores indiretos, tratar e identificar causas reversíveis. Tratamento e prevenção é limpeza, proteção e reparação da pele. Mais uma vez, será sempre limpar a pele com produtos com pH ácido, o máximo mais próximo possível da pele, reduzir a fricção e não esfregar, já está indicado o uso até de toalhitas 3 em 1, e restaurar a barreira lipídica com produtos tópicos. E aqui, para mim, entre os fatores de crescimento extremamente importante na gestão destas DAI. Efetivamente, não podemos esquecer ainda o diagnóstico diferencial, a classificação e, obviamente, a documentação. Então, o primeiro caso clínico que vos apresento aqui hoje é um bebê de 10 meses, chamada dermatite da fralda. Fator de risco direto é uma incontinência urinária e fecal, obviamente, inerente à faixa etária, e um uso de fralda. A localização será a região perineal e nádegas, os bordos difusos e mal definidos. Reparem, importantíssimo para um diagnóstico diferencial de DAI em relação às restantes lesões. Os sintomas, lá está, o desconforto, dor, ardor, prurido. Vemos o desconforto e a constante manipulação do bebê naquela zona. Um eritema com perda de a apresentação, ou seja, os sinais é um eritema com perda de espessura parcial da pele, com erosão ou ulceração, ou seja, aqui estamos perante uma categoria 2 da DAI. O tratamento implementado foi então a aplicação de fatores de crescimento 2 e D. Aqui vemos que após a primeira aplicação de fatores de crescimento, e quando digo a primeira aplicação é aplicado uma vez apenas, vemos aqui que é notório a diminuição deste eritema aqui persistente. Temos efetivamente que reparar nesta zona, efetivamente vai haver aqui uma erosão, e aqui já podemos ver. Esta erosão aqui é evidente, ainda assim temos noção que o eritema total houve uma grande redução após a segunda aplicação dos fatores de crescimento. E temos então que, após a terceira aplicação de fatores de crescimento, o eritema está resolvido. Temos apenas o tratamento desta ulceração que resultou desta dermatite, e que, após a quarta aplicação dos fatores de crescimento, já está totalmente epitilizado e a pele, reparem, brilhante, e nota-se logo com uma elasticidade muito maior. Portanto, 2 dias apenas de tratamento, 4 aplicações de Dermaxel, e há a resolução praticamente completa da dermatite associada à incontinência. O caso clínico 2 é um bebê de 18 meses, as situações são idênticas, dizer-vos só que a apresentação será um eritema com perda de espessura parcial da pele, ou seja, estamos já mesmo perante uma categoria de DAI 2, aqui sim com sinais clínicos de infecção aparentes. Temos então
um eritema extensíssimos, com alguns sinais que nos parecem efetivamente demonstrar alguns sinais clínicos de infecção. Não esquecer que nos bebés, efetivamente, as infecções víricas são muito comuns e isto, obviamente, tem a sua contraposição e, portanto, aqui houve a necessidade de associar um coadjuvante, um creme antifúngico. E após o primeiro dia de aplicação, 2ID dos fatores de crescimento, temos esta redução substancial deste eritema e reparem, esta ulceração era muito evidente, obviamente que na faixa etária que estamos a tratar é difícil conseguirmos melhores fotografias, mas dizer-vos que está aqui um comprometimento da epiderme, mas também da derme, é uma zona que já está vascularizada e estas lesões, esta zona de ulceração efetivamente sangrava bastante, era muito dolorosa, a criança efetivamente quase não nos deixava fazer a limpeza desta zona. Após o segundo dia de aplicação de fatores de crescimento, o eritema está praticamente resolvido. Temos uma diminuição significativa desta zona de erosão e de ulceração. Após o terceiro dia de aplicação dos fatores de crescimento, é de notório esta cicatrização destas lesões. Após o quarto dia, já totalmente epitelizado. O quinto dia, já estamos numa manutenção até da pele, tal como o sexto dia de aplicação de fatores de crescimento, já uma pele totalmente diferente do início, como vocês podem ver neste ciclo de fotos. No início do tratamento foi a 6 de outubro, o fim do tratamento foi a 12 de outubro, portanto 6 dias de tratamento com 2 aplicações diárias de fatores de crescimento. O caso clínico seguinte é apenas para vos dar uma ressalva, é um bebê de 23 meses, em que era uma dermatite de categoria 1, um eritema persistente, e eu quero só dar-vos a nota com este caso reparem a importância que eu vos falei no início, de atuarmos precocemente, identificarmos as pessoas em risco, identificarmos o risco associado, e aqui é um caso nítido disso. Quando nós estamos atentos e estamos perante o conhecimento que nos permite saber que aquela criança tem já fatores de risco associados, então conseguimos de imediato atuar para os minimizar. E reparem que temos até aqui um edema das estruturas, uma pele tensa, e apenas com uma aplicação de fatores de crescimento temos a resolução completa deste eritema e uma pele muito mais, com muito mais elasticidade e recuperada. Aqui temos a utilização, nestes casos clínicos que vos apresentei, foi sempre com 2ID fatores de crescimento, em detrimento das pomadas, das pastas, que são oclusivas, que coloram a pele e, portanto, dificultam a visualização, monitorização e avaliação da pele, bem como a sua remoção é traumática para o tecido neoformado. E agora, como eu vos disse, é o ciclo vital e, portanto, partimos agora para o outro extremo. Uma mulher de 93 anos, fatores de risco vários. Temos fatores de risco diretos, uma incontinência urinária, temos os fatores de risco indiretos, o uso de fralda cueca, um ambiente perineal oclusivo, múltiplas comorbilidades associadas, mobilidade comprometida, uma fraca condição da pele, forças de fricção. A localização já é mais extensa, temos então uma região perineal, uma porção proximal da coxa e nádegas. Os bordos também vamos ver que é distinto, eles são à mesma difusos e mal definidos, mas aqui temos uma grande área despigmentada, isto é, áreas manchadas ou com descoloração da pele, em zonas com antecedentes de lesão já previamente cicatrizada. Os sintomas são evidentes e descritos pela utente como desconforto, dor, ardor, prurido, sendo este último mais evidente e que lhe causava mais transtorno e até dificuldade em adesão ao regime terapêutico. Em termos de sinais, temos um eritema com perda de espessura parcial da pele e maceração, portanto estamos perante uma categoria 2 da DAI e o tratamento iniciado foi fatores de crescimento 2ID. E aqui então temos um tratamento fotográfico de 5 semanas.
É difícil provavelmente conseguirem ver, mas existem várias lesões dispersas. Esta é a face posterior. Temos várias lesões dispersas por toda esta região das nádegas. Reparem na evolução, estas manchas, esta despigmentação, mas reparem aqui uma pele muito seca na terceira fotografia e a evolução que ocorreu nesta firmeza e nesta elasticidade da pele, além, obviamente, da evidente cicatrização, reparação do tecido e cicatrização de todas as lesões. A face, então, anterior temos uma pele, logo na primeira fotografia conseguimos ver uma pele esbranquiçada, isso significa uma pele muito macerada, com lesões dispersas, um eritema persistente e vemos ao longo do tempo, reparem nesta terceira foto, a pele muito quebradiça, era uma pele muito seca, efetivamente com uma fragilidade muito grande, a doente com prurido associado tinha sempre a questão de coçar, entre aspas, para aliviar esta questão, o que provocaria ainda mais lesões. Mas ao longo da aplicação das 5 semanas dos fatores de crescimento, conseguimos então esta última foto ver a cicatrização total e a reparação da pele, bem como a firmeza e elasticidade da mesma completamente recuperada. A utilização, neste caso, mais uma vez, fatores de crescimento 2ID para acelerar o processo de reparação e cicatrização das próprias lesões no ambiente que sabemos que é contaminado. Os polímeros nós sabemos que saem com a descamação da pele. Vou-vos dizer que ele foi utilizado em primeira linha, efetivamente, nesta tentativa de tratamento antes destas 5 semanas e, de facto, a pele vinha muito seca, com os resíduos associados e a utente descreve uma franca melhoria com os fatores de crescimento, tanto na elasticidade da pele, bem como nos sintomas associados, tendo em conta o prurido como a resolução do mesmo. Efetivamente, o que ela me diz é que quando estava na aplicação do polímero, tinha que acabar por pôr creme hidratante para tentar ajudar ali na pele seca e que com os fatores de crescimento toda esta sintomatologia foi debelada. Portanto, para mim, as vantagens evidentes dos fatores de crescimento na DAI são muitas. É um produto de fácil aplicação, com uma leve massagem sem friccionar ou esfregar, tem uma rápida absorção, não deixa resíduos na pele, ou seja, não saem com a descamação da pele, não deixa a pele gordurosa como outros cremes hidratantes, não colora a pele como pastas e pomadas e o alívio dos sintomas associados à DAI, portanto, a redução desta inflamação e associada também pelo componente que faz parte aqui do Dermaxel, o ácido lático, que juntamente com a lactose tem uma ação bacteriostática e antimicrobiana e, portanto, vai reduzir estes sintomas associados à DAI, do prurido, da inflamação e, além disso, o ácido lático é hidratante e umectante, portanto, ele vai fixar a umidade na água, na superfície da pele e, portanto, vai, ao mesmo tempo, tirar-lhe a umidade excessiva e vai hidratar. Conclui-se basicamente que com a aplicação dos fatores de crescimento eles trabalham em harmonia para nutrir e restaurar a funcionalidade da pele e a aparência da matriz extracelular, o que ajuda obviamente a manter a pele saudável. O juízo crítico do profissional é fundamental, a evidência sugere que a avaliação estruturada do risco é crucial, juntamente com as medidas de prevenção, programas educacionais e criação de protocolos entre as equipas. Desenvolver e implementar medidas de prevenção individualizadas para pessoas em risco de desenvolver DAIs, e eu reforço aqui então o caso da dermatite do bebê. Do bebê de 23 meses, efetivamente o nosso juízo clínico, estarmos atentos e atuarmos logo na prevenção. É imperioso promover a aquisição de conhecimento científico por parte dos profissionais de saúde nesta área, promovermos a multidisciplinaridade, efetivamente
É por isso que estamos aqui todos hoje reunidos, para tentarmos aumentar o máximo de conhecimento possível, e é importante também alicerçar a garantia da continuidade dos cuidados, e chama a atenção também para isto, porque o doente, na transição de cuidados, deve ir efetivamente com tudo muito bem documentado, e a continuidade do tratamento ser também feito depois nas unidades ou até mesmo em casa, e não podemos descurar esta continuidade de tratamento. Portanto, uma noite de partilha, de nos fazer pensar, questionar, levar para a nossa prática clínica dos nossos serviços este pensamento crítico. Tudo que pudermos melhorar é um ganho substancial para todos, para o doente, para o cuidador, para o profissional, para a instituição, para o Serviço Nacional de Saúde, e o investimento no uso dos fatores de crescimento vai ter uma grande repercussidade depois a nível dos gastos que são evitáveis em todos os aspectos a quando das DAI. Muito obrigada. Muito obrigado, Liana, pela excelente apresentação. É assim, nós temos aqui algumas questões no chat, nós estamos já um pouco para além da hora, mas vou permitir só mais 2 minutos para responder aqui a 2 situações. E agora têm surgido cada vez mais questões, mas há aqui uma situação que a Marlene Cruz levanta, que é a aplicação de coadjuvantes, se faz algum cuidado à pele entre aplicações ou se alterna, como é que, quando tem que aplicar o adjuvante, a gente falou na questão da aplicação de algum produto antifúngico, como é que faz? Posso, Pedro? Sim, Posso, força, Paulo? força. Então, nós na situação de dermatite da bebé dos 18 meses, que tínhamos a percepção que efetivamente tinha sinais fúngicos associados, nós fizemos o tratamento com 5 dias apenas de antifúngico, foi creme, foi o miconazol, e efetivamente aplicou-se 2 ID de manhã e à noite os fatores de crescimento, deixámos obviamente fazer toda a absorção do creme, e só depois aplicámos com um intervalo, obviamente, os 2ID, o antifúngico. Não havia sobreposição, obviamente, de horário de alternância. aplicação. Ok. Eu também a motivo os nossos colegas que estão a participar, que podem ver respostas que já foram respondidas pelos nossos palestrantes na parte das respondidas. Podem lá ver que a Viviana, a Esther, a Daniela já foram respondendo algumas questões. Obrigado por essa imensa colaboração. Uma questão aqui para o Filipe, e vai ser a última, depois a da cirurgia oncológica. Pedia que um dos colegas respondesse, mas à partida não há nenhum corrente de aplicação da pós-cirurgia oncológica. Filipe, o doente usava o Dermexel diariamente no seu cuidado da pele ou apenas nos tratamentos em sala? Eu penso que era diário, não era? Era diária, era, exatamente. Em sala era feito a crioterapia mais a corticoterapia. O entanto, claro que né, saía de lá com um pence protetor, porque aqui né, tinha as zonas as zonas de inserção de agulhas, e saía com algum sangramento. Fazíamos ali só uma educação para a saúde. Após 24 horas, o utente retirava, se fosse necessário desinfetar com algum antisséptico, desinfetava, mas ou depois começava logo após as 24 horas a aplicação de Dermexel 2 vezes dia. Exatamente. Ou seja, o utente era instruída para fazer essa aplicação, manter o tratamento em casa, correto? Exatamente, Uhum. era. E o utente fazia sempre a aplicação 2 vezes dia, aliás, de forma contínua, literalmente. Exatamente. Depois aqui algumas agradecimentos e algumas parabenizações pelas apresentações, e realmente foi uma noite, um final de dia, aliás, início de noite, bastante interessante na partilha, realmente na multiplicidade de casos que foram apresentando e que foram apresentados pelos nossos palestrantes, os quais tenho realmente uma vez mais, em meu nome e em nome, obviamente, da Exalderma, agradecer esta oportunidade, esta partilha. Parece que foi realmente, pela diversidade, pelas questões que foram levantadas, muito, muito interessante. E sendo assim, eu iria realmente fechar o webinar, que estamos realmente com algum atraso e nós costumamos primar pelo cumprimento dos horários. Sem antes disso dizer aos colegas que, por favor, quando for abaixo o webinar, quando nós desligarmos, vai aparecer uma pergunta. Eu penso que é só mesmo uma pergunta, que respondem em 10 segundos, nem isso, e depois poderão
receber mais tarde, depois de devidamente editado, estas gravações.